Abram em Evangelho de João, irmãos, capítulo 13, verso 1. Bendito é o nome de Jesus. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até. Irmãos, esse início aqui dessa passagem, ele não é à toa, irmãos. Glória a Jesus. Então ele fala que é antes da festa da Páscoa, glória a Jesus, ele sabia o que ia acontecer com ele. E tendo amado os seus discípulos, ele os amou até o fim. Olha só. E aí, continuando. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois deitou na água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Irmãos, vamos meditar um pouco nisso que já foi falado aqui, que foi lido. Irmãos, ele termina a ceia. Então, os irmãos percebem que ele focou em outros temas, né? A gente percebe isso no Evangelho de João. Já haviam 3 evangelhos muito parecidos. E João, ele teve um cuidado de trazer a revelação, coisas espirituais, não só retratar as coisas que aconteceram, mas trazer revelação, trazer entendimento, trazer o mistério do evangelho para a igreja. E nesse momento aqui, está escrito que Judas já estava com o seu coração, já com o desejo, com o intento de entregar Jesus. E mesmo assim, o Senhor Jesus não mudou uma vírgula da sua atitude. O Senhor Jesus estava próximo da morte, não mudou nada a sua atitude. O seu amor, o seu cuidado permaneceu o mesmo. E muitos interpretam essa passagem aqui querendo dizer que Jesus deu uma lição de humildade. Enxergam somente o Senhor Jesus sendo mestre, lavando os pés, porque os pés, ainda mais naquele tempo, né, irmãos, eram pés encardidos, sujos, imundos. E alguém que é Deus vai e lava os pés. Então dá a impressão de um serviçal, que ele se faz como um serviçal. E é claro que essa mensagem de humildade, de simplicidade, de, de trabalho, de entrega, demonstra um amor. Mas a mensagem ela é muito mais profunda do que isso. Essa mensagem, ela vai, como os irmãos vão ver a seguir, ela vai mostrar que o Senhor Jesus, ele lavou realmente os pés dos discípulos ali, mas ele não falava disso. Ele não ensinava uma repetição desse ato. Não é isso que o Senhor Jesus quer da igreja. Que quando a gente fizer a ceia, a gente lave os pés uns dos outros. Então vamos ler, e aí vai ficar claro, né, irmãos? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás? Ué, ele estava lavando os pés, os discípulos estavam ali, o Senhor Jesus se cingiu, se vestiu com uma toalha, pegou água, jogava água nos pés dos discípulos e enxugava com a toalha. Por que Pedro não sabia o que estava acontecendo ali? Porque aquilo que era literalmente um fato não era a mensagem principal desse ato. Verso 8: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte? Então, se eu olhar para Pedro, o que dá a impressão? Pedro é humilde. Pedro diz assim: Ele é Senhor. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não posso deixar ele fazer isso, ele lavar os meus pés. Eu que tenho que lavar os pés dele. Eu que tenho que me prostrar, não é ele se prostrar aqui e lavar meus pés. Mas o Senhor responde, né? Se eu não te lavar, não tens parte, você não está ligado a mim. Eu não tenho comunhão com você se você não tiver lavado. Se você não me deixar te lavar. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, então é para ser lavado? Me lava todinho, então. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não? Irmãos, eu tomei banho antes de vir para cá. Se eu soubesse disso, era só lavar o pé, que a minha cabeça já está limpa. É isso que ele ensinou, irmãos? É claro que não. Claro que não. O que o Senhor Jesus está dizendo é que uma vez o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua ciência do Evangelho, a sua fé, a sua confiança está limpa, está lavada, todo o seu corpo está limpo. Não só o seu corpo, mas toda a sua vida.
Quem tem entendimento, quem está lavado por Cristo no Evangelho, esse está com a vida limpa, está com o seu corpo todo purificado. É isso que a palavra está ensinando. É isso que o Senhor Jesus deu como lição com essa atitude dele. Verso 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Mas quem foi que rejeitou ser lavado os pés inicialmente? Pedro. Não está escrito que outro discípulo aqui negou que Jesus lavasse os pés. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo? Que espiritualmente, que pela limpeza, pela lavagem do Evangelho, em uma mente renovada, em um coração transformado, em uma vida regenerada em Cristo, ou seja, um nascido de Deus, tinha alguém ali que não era assim. Tinha alguém que andou com Jesus, mas não permitiu ser lavado por Jesus, e era Judas. Então Judas andava com Jesus, ouvia Jesus falar, mas não era limpo, não era lavado. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes e se sentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Percebe, irmão? O Senhor Jesus insiste. Ele está dando uma lição. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Ele está querendo ensinar, ele está querendo mostrar o que eles têm que aprender ali. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as fizerdes. Então o Senhor Jesus, e fica claro, né, irmãos, com outras passagens do Evangelho, que ficou sobre a responsabilidade dos discípulos de Jesus, de continuar o ministério de Jesus, salvando, amando. Então, quando ele começa o capítulo, esse capítulo aqui, como que ele começa? Antes da Páscoa, tendo Jesus amado os seus discípulos, ele os amou os amou até o fim, sabendo o que ia acontecer com ele, sabendo que até alguns dos seus discípulos estavam traindo, estavam com plano e com vontade própria, com iniquidade, o Senhor Jesus perseverou e continuou. E continuou. Então, veja que os discípulos, irmãos, somos nós. Tanto para lavar, como para ser lavado. Tanto para lavar, como para ser lavado. Tanto para amar, como para ser amado. Porque Jesus os amou desde o início e os amou até o fim. Então é uma lição de amor. Lavar o seu irmão é uma lição de amor. E receber a lavagem também é uma lição de amor. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, vamos aproveitar aqui, ó, verso 31, amor fraternal. O que é uma coisa fraternal? É uma coisa de família. O amor fraternal é o amor de uma família. Verso 31 do capítulo 13. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o Senhor Jesus, ele dá um novo mandamento, irmãos, em meio a essa lição. Ele acabou de partir o pão, que diz: esse é o meu corpo. Depois ele pega o cálice: esse é o meu sangue. É partido por vós, é derramado por vós. Então vocês devem fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então o Senhor Jesus, ele traz para a igreja uma lição onde ele é uma referência. Ele morreu na cruz, ele partiu a sua carne, o seu sangue. E ele, mesmo com tudo isso, mortificando a sua vida por nós, ele lavou os pés, ele cuidou. Então o Senhor Jesus, ele traz uma grande lição para nós. E ele diz o quê? Além do mandamento, que nós devemos primeiro conhecer ele, entender como ele amou,
e amar como ele amou. Porque não dá para cumprir esse mandamento sem conhecer Jesus. Então, quando eu vejo tudo que o Senhor Jesus passou, sendo ele Deus, quem que foi que o Senhor Jesus veio resgatar? Foram homens e mulheres santas? O Senhor Jesus veio buscar pérolas preciosas que estavam aqui nesse mundo? Não. O Senhor Jesus se entregou por teimosos, por mentirosos, por homicidas, por homens e mulheres iníquos, cheios de pecado, de trevas. E o Senhor Jesus veio e foi falando, e foi com paciência, mas o Senhor Jesus nunca concordou com nada de errado, nada. O Senhor Jesus corrigia, o Senhor Jesus curou, falou, mas não peca mais, viu? O Senhor libertou a mulher, olha, não peques mais. O Senhor curou o homem no tanque de Betesda, olha, não peques mais. E o Senhor Jesus, então, ele vem amando, e o amor de Jesus purifica. O amor de Jesus ensina, o amor de Jesus tem zelo. E ele falou para a gente amar como ele amou. Então a gente tem que ser como ele. A gente tem que ser como ele. Então, irmãos, se eu olhar para o Senhor Jesus lavando os pés, se eu olhar para o Mestre se curvando, o que eu posso fazer pelos meus irmãos? Eu preciso esperar o meu irmão ser perfeito para eu fazer alguma coisa? Não, porque o Senhor Jesus não fez isso. E eu tenho que amar como ele amou. Eu não preciso trazer uma lista para ser atendida para eu fazer o que o Senhor Jesus fez. Não, eu só preciso fazer como ele fez. Sendo traído, sendo rejeitado, sendo perseguido, ele estava lá amando, perseverando. E assim somos todos nós. Então, a palavra do Evangelho nos ensina muitas coisas, né, irmãos? Tem um exemplo muito bom, quando o apóstolo Paulo fala, a gente não vai abrir porque o horário já foi, mas ele fala que ele está ensinando os Gálatas estavam sendo enganados pelo judaísmo, né? Estavam indo para o judaísmo se circuncidar e cumprir obras da lei. E quando ele começa a argumentar que o que ele ensinou para a igreja, porque pensa só, irmãos, pensa comigo, o apóstolo Paulo não andou com Jesus, Pedro e todos os outros discípulos andaram com Jesus. Outras pessoas, mesmo que não eram apóstolos de Jesus escolhidos por ele, mas por algum momento andaram com ele. Imagina se a hora que o apóstolo Paulo sai, alguém aparece na igreja dos Gálatas e fala assim, ó, eu conheci Jesus, eu ouvi Jesus falar, e vocês têm que se circuncidar. Olha só. Então, quando o Senhor usa o apóstolo Paulo ali para cuidar dessa igreja, o apóstolo Paulo ele fala o quê? Eu não aprendi com irmão nenhum, eu aprendi do próprio Espírito Santo. E quando eu tive lá com os irmãos, teve um fato em que Pedro dissimulava. Pedro não andava bem. Imagina só, irmãos, você no meio de um lugar, você chega no meio de um lugar, você não está na sua casa, você não está na sua igreja, você está na igreja do outro. Você está em outro lugar. Aí está lá Pedro, que andou com Jesus, que viu o Senhor Jesus ressuscitado, que recebeu promessa de Jesus face a face. E o Senhor Jesus falou, você me ama? Sim, Senhor, tu sabe de tudo, apacenta as minhas ovelhas. Mas esse Pedro aí estava andando errado. E Paulo o resistiu na cara. Resistiu ele na cara e falou, você não está certo. Você está com hipocrisia. Porque se Jesus te libertou para que você não esteja mais preso aos rudimentos da lei, ao cumprimento de regras, a viver segundo as suas próprias obras, mas ele cumpriu as obras do seu lugar, te fez livre, aí agora você quer tornar uma pessoa que nem tinha lei, um cumpridor da lei? Então, outros irmãos foram até incentivados, motivados a cair no mesmo engano de Pedro, dissimulavam com ele, fazendo divisão ali entre os irmãos. E Paulo foi e diz o texto, o apóstolo Paulo diz que foi na cara dele, ali na hora, na frente de todo mundo. O resistiu na cara. E a impressão pode até parecer que ele foi rude, que ele não amou, e é o contrário. Paulo lavou os pés de Pedro naquele momento. O apóstolo Paulo foi lá e lavou os pés dele, de Barnabé e de quem estava dissimulando ali. Então, o Senhor Jesus, quando encontra os fariseus ali no capítulo 8 de João, ele tem um discurso ali, ele fala coisas grandiosas, mas por um momento ali ele fala, olha, vocês são um homicida igual o pai de vocês. O Senhor Jesus falou a verdade para eles. O que eles fizeram? Pegaram em pedras para matar Jesus. Eles queriam matar o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós temos muito para aprender com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus nos deu o trabalho, nos capacitou, nos deu o seu nome, mas muitas vezes
a gente não quer lavar os pés e não quer ser lavado. Ou a gente quer fazer do nosso jeito e não do jeito de Jesus. Porque ele falou, é do jeito que eu amei. É do jeito que eu amei. Então o Senhor Jesus nos ensina a amar. O Senhor Jesus nos ensina a zelar uns dos outros, a cuidar uns dos outros. Em Romanos, irmãos, 12, verso 9 diz assim: O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns. Irmãos, isso aqui, e a gente sempre diz isso, irmãos, é um entendimento que muita igreja não tem. Muita igreja não entende o mandamento de Jesus quando ele diz: Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Como foi que o Senhor Jesus amou os discípulos? Eu olho para Jesus, eu entendo Jesus, cuidando deles, preferindo eles. O Senhor Jesus estava ali, ó, cuidando, zelando, se colocava na frente. Mas o Senhor Jesus também amou aquele que não era discípulo, falando a verdade, indo até eles, levando para eles o evangelho. Tinha amor para com os outros, mas a palavra do evangelho nos mostra um cuidado de Deus com os discípulos, com os filhos. Então, existe entre nós uma necessidade, tem que ter isso, é necessário que nós nos amemos de uma forma diferenciada. Nós lemos lá em João 13. O mundo saberá que nós somos filhos de Deus porque nós amamos uns aos outros. Então, a nossa atitude tem que ser, irmãos, diferenciada entre nós. O jeito de falar, o jeito de corrigir e o jeito de receber a correção também, né? Nós temos que ter esse cuidado. Então, ele fala, verso 11: Não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, não deixa passar, tenha cuidado, né? Não seja vagarosos no cuidado. Sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Tudo isso é muito difícil, irmãos. Então, é você saber as necessidades do seu irmão, você ir lá, e aí, irmão, tô sabendo que você tá com problema. Como é que tá as coisas aí? O que tá faltando? O que você tá precisando? No que eu posso ser útil? E se comunicar com esse irmão. Glória a Jesus. Seguir a hospitalidade também é algo muito difícil. Ser hospitaleiro. Verso 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha só. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Então, entre nós, tem que ter uma diferença, irmãos. Tem que ser diferente. Eu não posso falar com os irmãos como eu falo com qualquer um no meu trabalho, nem na minha família. Sede unânimes entre vós. E não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos nas humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, e procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quanto estiverem vós, tende paz com todos, se for possível, porque muitas vezes não vai ser. Aqui é na igreja, é com todos os homens. Então, às vezes, não dá para ter paz com alguém no mundo. Mas e na igreja? Nós vamos ter que, irmão, se virar para ter paz. A igreja, irmãos, nós temos que ter comunhão, temos que ter um amor. Ah, mas o amor de família, se eu olhar para minha família, irmão, pode ser que na minha família o negócio é meio estranho. Na minha família, muitos não se visitam, muitos não têm cuidado uns com os outros, e sempre foi assim. No jeito de falar, às vezes tem grosseria, tem palavra torpe, tem gritaria. Na minha família tem isso, mas na família de Jesus não tem. Então o amor fraternal é da família de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, a cabeça dele vai ficar ali. Como é que pode? Porque eu só faço o mal para ele e ele me trata com o bem. E isso pode ser um ato não só de amor, mas uma obra muito grande de evangelização, de levar o amor verdadeiro de Cristo. Alguém que te maltrata, alguém que te
te prejudica e você está lá dando amor, dando amor, dando amor. A pessoa cai em si, né? Desperta. Glória a Jesus. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, meus irmãos, imagina só. Imagina o Senhor Jesus Cristo ensinando Pedro, ensinando qualquer discípulo, falando com Nicodemos. E aí ele recebe uma negativa. Ele recebe uma malcriação. Como que ele se comporta? Então, a gente tem que entender, porque a palavra nos diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. É o que está nele, ou é o que está na nossa carne. Então, entre nós mesmos, muitas vezes, nós vamos manifestar algo que não é de Deus. Então, nós temos que aprender a lidar com as fraquezas dos irmãos. Nós temos que aprender a lidar. E aí, os irmãos percebem, não é concordar com o irmão, porque a palavra está falando exatamente o contrário. É para corrigir, mas é para corrigir com graça, é para corrigir com paciência, é para mostrar sem espalhar, mas ajuntando. Então, existe a necessidade de a gente aprender com Jesus a lavar e a ser lavado. É o que a mensagem do Evangelho nos fala hoje, nos ensina hoje. Porque, irmãos, nós precisamos aprender a lavar e precisamos aprender a ser lavado. Então, eu, como cooperador da palavra, né, cooperando com os irmãos, eu tenho muito para aprender. Então, com certeza, eu e o pastor Silvio, e todos os irmãos que corrigem e que já corrigiram, temos muito para aprender. E temos que reconhecer, precisamos aprender a corrigir. E os irmãos também têm que aprender a ouvir, a receber a correção, a deixar ser lavado. Glória a Jesus. E toda vez que houver uma dificuldade, que houver um conflito, o amor tem que prevalecer. Glória a Jesus. Por quê? Porque é uma evidência de uma igreja de Cristo, o amor entre os irmãos. Isso nunca pode acabar, irmãos. Nunca. O amor entre os irmãos irmãos, o amor nos uniu. O amor nos manteve juntos, unidos. O falso amor quis nos separar. O falso amor é o da contenda, é o da divisão. O falso amor é o da dissensão, é o da peleja, da facção. É um falso amor. Vai usar ferramentas, argumentos para falar que é amor. Mas olhando para Jesus, você vê que não é amor. O amor nos une. E nós temos que crescer em amor. Então a palavra está nos ensinando hoje, irmãos. Nós precisamos crescer no amor. Crescer na graça. Aprender a sofrer. Sermos sofredores, porque é o que está escrito. O amor é sofredor, é benigno. Não busca os seus interesses. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então vamos esperar. Muitas vezes não vai ser hoje que você vai falar que vai corrigir. Não vai ser amanhã que você vai falar que vai limpar. Vamos esperar, mas vamos perseverar. Vamos acreditar. Nunca vamos desistir uns dos outros. Nunca vamos desanimar uns dos outros. Amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer então, irmãos?